qual é a ação, a medida ou a atitude que você precisa tomar, que você sabe que você tem que fazer, qual é o passo na sua vida que você sabe que você precisa dar para que você possa mudar a sua vida, mas que você está adiando. E detalhe, pelo medo. O medo, ele está te fazendo você adiar uma atitude que você sabe no seu íntimo que você precisa tomar. Um ato que você precisa fazer, mas que você está sendo barrado pelo medo. O medo, ele te impede de agir. E você sabe que se você tomar essa atitude, se você tomar essa medida, se você der esse passo, a sua vida ela vai mudar. Mas você já está há um tempo adiando, porque você não consegue romper com essa barreira. Bem, meu nome é Vitor, esse é o canal Liberte-se e Desfrute. O nosso trabalho aqui é para que você possa se libertar de todo o sofrimento psicológico, sofrimento emocional, para que você se liberte da escravidão da sua própria mente. E se você conseguir se libertar da escravidão da sua mente, 80% de todas as dificuldades da sua vida estarão resolvidas. Porque 80% de todas as nossas dificuldades residem aqui, e não aqui fora. Nós achamos que é aqui fora. Nós achamos que as nossas circunstâncias, que as dificuldades que a gente lida no ambiente é o que está produzindo o nosso sofrimento. Quando, na verdade, todo o sofrimento que a gente lida, ele está sendo produzido na nossa mente, através da percepção que nós temos do ambiente. E o medo é uma das coisas que mais produzem sofrimento no ser humano. Então, se você está passando por um momento da sua vida, que você sabe que você precisa romper uma barreira, que você precisa superar uma dificuldade, que você precisa fazer uma mudança, que você precisa tomar uma decisão, mas você está barrado pelo medo, fique comigo até no final desse vídeo e considere se inscrever aqui no canal. É importante você entender que existem dois tipos de medo. Existe o medo instintivo, que é o medo fisiológico de uma ameaça real que pode colocar em risco a sua integridade física. Então, por exemplo, se você está num ambiente escuro e de repente você ouve alguma coisa rastejar, naturalmente o seu sistema nervoso ele vai ativar, seu batimento cardíaco ele vai se alterar, a sua respiração vai alterar, algum nível de cortisol será liberado no seu corpo. Por quê? Porque naquele momento você percebe que a sua integridade física ela está em jogo, ela está em perigo. Por quê? Aquele barulho de algo rastejando que você ouviu, logo o seu cérebro pensa que pode ser uma cobra, pode ser qualquer tipo de animal que coloque em risco a sua integridade. Então, naturalmente, o seu organismo ele vai produzir um medo. Só que esse é o medo fisiológico. É o medo diante de uma ameaça física, de uma ameaça que realmente pode colocar em risco a sua vida. Então, esse é o primeiro medo que você precisa compreender. Só que não é desse medo que nós queremos nos libertar. Porque esse medo, ele é protetor. Então, quando você está diante desse perigo, desse suposto perigo, você logo toma alguma medida para que você possa se afastar daquele risco que está colocando a sua vida talvez aí em risco, mas não é desse medo que a gente está lidando. O medo que nós queremos falar aqui é do medo psicológico, que é aquele medo criado pela nossa mente e que se reflete nas nossas emoções. Esse medo psicológico, ele se manifesta através da interpretação que nós temos da realidade e que se manifesta na nossa parte física, que se manifesta no nosso corpo. Então esse medo psicológico, ele muitas vezes ele nos impede de agir, nos impede de tomar decisões, nos impede de fazer aquilo que tem que ser feito para que a gente possa resolver algo significativo na nossa vida. E o medo psicológico, ele se dá na razão da mente humana escapar do agora e ela ir para o futuro
no sentido de imaginação, nós saímos deste momento, nós vamos para o futuro e nós criamos cenários hipotéticos de perigo, de situações negativas, e esse cenário produz medo no agora. Então, o medo psicológico, que é esse medo que nós falamos aqui, que a gente quer se libertar dele, é o movimento do certo para o incerto. O que é o certo? O certo é este momento, é o agora. O incerto é a ideia de futuro. Essa ideia que nós criamos na nossa mente através da nossa faculdade de imaginar as coisas, mas nós criamos cenários de negatividade em relação ao futuro, e isso produz esse medo no agora. Agora é importante frisar o seguinte: nós temos essa capacidade de olhar para o futuro, ou criarmos uma projeção do futuro pela nossa faculdade de imaginação, e isso pode ser muito útil quando nós usamos isso de maneira racional para prever as consequências das decisões que a gente vai tomar na vida, ou as decisões das nossas ações. Então, quando nós escapamos intencionalmente do presente para o futuro, através da nossa imaginação, para prever o resultado de uma ação, e aí, ao prever o resultado de uma imaginação, o resultado de uma ação, através da imaginação, a gente passa a ter a liberdade de decidir se eu quero mesmo seguir adiante com aquela ação ou não. Porque o resultado, ele já está determinado pela nossa imaginação. Então, essa é uma maneira construtiva e inteligente de usarmos a imaginação. Agora, a grande questão é que muitas vezes nós não usamos a nossa imaginação dessa forma construtiva e inteligente. Nós usamos a nossa imaginação para ficarmos produzindo situações de negatividade em relação ao futuro, a partir, muitas vezes, de uma decisão ou de uma ação que a gente sabe que a gente precisa tomar no agora, só que a gente tem medo da consequência. A gente tem medo do que a gente vai encarar depois. A gente tem medo do desconhecido. Medo de sair da nossa zona de conforto, por mais infeliz que ela talvez seja, por mais que seja insatisfatório a situação que você se encontra, mas ela é confortável no sentido de que ela é conhecida para você. Então, quando você está numa situação, mesmo que infeliz, mesmo que aquilo está te consumindo por dentro, mesmo que aquilo esteja te causando dor, mesmo que aquilo esteja te fazendo sofrer, mas aquela situação ela é conhecida, você prefere se manter nela ao invés de encarar o desconhecido. Porque o desconhecido, a gente não sabe o que a gente vai lidar. E o cérebro humano, ele tem pavor de lidar com coisas desconhecidas. Ele prefere o infeliz conhecido do que a possibilidade da felicidade desconhecida. Olha que interessante, né? Talvez a medida que você precisa tomar na sua vida, a decisão que você tem que tomar na sua vida, talvez esse passo que você sabe que você precisa dar, mas que você está adiando por medo, pode ser justamente a atitude que você precisa tomar na sua vida para se libertar desse estado de insatisfação, de dor e de sofrimento que você está. Mas você resiste a isso porque você tem medo do que você vai encontrar depois. Seja lá qual decisão você tem que tomar. Talvez a sua decisão seja você deixar o seu emprego atual para ir buscar um outro emprego que você possa realmente se sentir que vale mais a pena estar nesse novo trabalho. Talvez o seu medo, você tem muita vontade de abrir um negócio próprio, só que o medo de dar errado está impedindo você de agir. Pode ser que você está adiando uma decisão importante, como de se casar, por exemplo, porque você tem medo do que vai acontecer depois, e você está tocando esse assunto para frente. Ou talvez o seu medo seja o oposto de você. Você está num casamento infeliz, onde você já tentou de várias maneiras fazer a coisa andar e a coisa não andou, e você quer se divorciar, mas você não tem coragem de fazer isso. Você tem medo de encarar o processo da separação.
Você tem medo de arregaçar as mangas e ir no advogado, encaixotar as suas coisas, arrumar um lugar para você morar, comunicar o seu parceiro, sua parceira, enfrentar esse processo, que é um processo duro, é um processo cruel, mas muitas vezes ele vai se fazer necessário. Mas muitas vezes essa barreira do medo, ela impede você de avançar. Agora eu te pergunto, qual é a decisão importante que você precisa tomar e que o medo está te impedindo? E eu queria que você compreendesse isso, que o medo, grande parte do medo que você enfrenta é o medo do desconhecido. É o medo de lidar com o que vai vir depois da ação que você vai tomar. Agora, é importante também que você entenda que o medo só existe na ideia de futuro. Porque aquilo que você tem medo, se caso aquilo que você tem medo se tornar real, no agora não vai existir mais medo, porque você só sente medo em relação a uma situação do futuro. O medo sempre está atrelado, esse medo psicológico, a algo relacionado ao futuro, seja um futuro daqui 5 minutos ou um futuro daqui 1 ano ou 5 anos. O medo sempre está atrelado a algo relacionado ao futuro, o medo psicológico. Porque aquilo que você teme, quando ele se tornar real, quando ele fizer parte do agora, aí você não terá mais medo. Aí o que você tem é uma situação real na qual você vai ter que lidar com ela. E aí você vai ver o que você vai fazer. Aí você terá condições e recursos de lidar com aquilo. Mas por que nós sentimos tanto medo? Porque essa situação que nós estamos adiando, que nós não queremos lidar, ela não existe no agora, ela existe no futuro. Mas no futuro real, não, no futuro imaginário, na nossa mente. E toda situação imaginária, a gente não tem condições de agir, porque ela não é real. Ela é fruto da nossa imaginação. E é aí que se instala o medo. O medo, ele é proveniente da nossa incapacidade de agir diante de uma situação abstrata, de uma situação que ela não é real. Porém, se caso essa situação que está na sua mente, ela se materializar no agora, o medo vai embora. Porque agora ela não está mais na sua mente, ela está na tua realidade. E aí agora você vai ter que lidar com ela. Pode ser que aí surja outro medo. Pode ser que surja outro medo proveniente dessa situação que anteriormente era medo, mas agora é realidade. Mas você entendeu que o medo ele está sempre ligado a uma situação envolvendo a sua mente, envolvendo aquilo que está se passando na sua mente, envolvendo esse conflito mental que foi criado através da sua imaginação, a partir de uma atitude que você tem que tomar. Só que a grande questão que eu quero deixar para você refletir é o seguinte: o que vai acontecer com a sua vida se você não encarar esse medo? Se você deixar as coisas como elas estão, se você continuar adiando, se você continuar empurrando com a barriga, esse passo, essa medida, essa decisão, essa ação que você precisa tomar e que você está adiando, como será a sua vida daqui 5 anos? Eu queria que você parasse para pensar nisso. Como vai estar a sua vida daqui 5 anos se você não tomar a decisão que você precisa tomar e que você não está tomando por medo? Faça esse exercício, reflita um pouco sobre isso. Como a sua vida estará daqui 5 anos se você não fizer aquilo que você sabe que você tem que fazer, mas que você está adiando por covardia? Porque o medo e a covardia é a mesma coisa. E faça também o seguinte exercício. Reflita como a sua vida poderá estar se você agir, se você encarar esse processo de frente. Se você, de fato, arregaçar as mangas e botar a mão na massa, encarar esse medo, superar essa barreira e fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer, aquilo que você já decidiu que tem que ser feito, aquilo que você já se conscientizou que é necessário você fazer, mas que você está adiando por medo. Como poderá estar a sua vida se você tomar essa decisão daqui 5 anos? Para pensar nesses dois cenários, para que você possa analisar
se vale a pena você ficar se acovardando diante de uma situação que você precisa e que requer uma ação da sua parte para que você mude de vida. Do contrário, pode ser que você vai ter que se conformar, apenas se conformar com essa situação que está te incomodando, que talvez está produzindo infelicidade em você, insatisfação, porque você não tem coragem de agir. Porque o medo, ele está te paralisando, e o medo, ele tem esse poder de paralisar. A gente cria esse cenário de futuro, temos aversão àquilo que a gente tem que lidar, que muito desse cenário é desconhecido, ou talvez a gente tenha até noção das consequências, a gente quer se afastar daquilo, e aí a gente fica na nossa zona de conforto, parado, prostrado diante da situação, porém infeliz. Como eu disse, o cérebro humano muitas vezes ele prefere a infelicidade conhecida do que a possibilidade da felicidade desconhecida, porque ele não quer se arriscar. É melhor ficar nessa zona de conforto, de insatisfação, de infelicidade, mas pelo menos você já aprendeu a lidar com isso. Isso já é comum para você. Agora, encarar o desconhecido, encarar aquilo que você não sabe o que vem pela frente, isso requer muita coragem. E aí eu vou te perguntar, para fechar esse vídeo, você vai deixar a sua vida ser guiada pela coragem ou pela covardia? O preço que você tem que pagar para que você passe a viver de fato, para que você tenha uma vida realmente satisfatória, ele é um preço mais alto do que a tua infelicidade, do que a tua insatisfação? Isso é uma resposta que só cabe a você. Só cabe a você decidir isso. Mas eu queria que você refletisse sobre isso. Que preço você está disposto a pagar pela tua própria felicidade? Meu nome é Vitor, nós nos vemos no próximo vídeo.